Só podia ser a mala do... Por exemplo, por favor, o seu sorriso no dia do seu aniversário. Obrigado. Esse é o seu primeiro comentário. Você está fazendo 58 anos de idade. 7, porra. Tá me roubando, porra. Com saúde, ganhando bem, campeão, Oi. vencedor, quase foi para a seleção. Ganhando pouco, não ganhando bem. Ainda está empurrado. Agora vê se Não estou empurrado, pô. Pelo amor de Deus. Estou contente, pô. Não tem empurrado, Muricy. Com a sua presença aqui, eu fico super contente. Vai ter agora, eu vim aqui antes por causa disso. Eu não sofro, eu ponho minha cadeirinha e eles fazem as coisas. Mas por isso, eu ponho na cadeira, sento. Eu não fico correndo aqui nesses malucos aí. Só que eu falei, espera eu dar entrevista, senão não tem como é que eu vim aqui. Vamos lá? Eles vão me arrebentar mesmo, não tem jeito. Tudo bem. Parabéns, Muricy, de verdade agora. Obrigado. Mas é 57, né? 58. Obrigado. Mas os 9 que você fez na barriga da mamãe, você não gosta? É. Vamos lá, vai. Bom dia, Muricy. Bom dia. Muricy, você era um dos cotados a assumir a seleção brasileira, né? E a definição saiu ontem com a escolha do Luiz Felipe Scolari e o Parreira como coordenador. Queria que você desse sua opinião, o que você achou. Está em boas mãos a seleção? Vai ter uma quebra muito grande aí, talvez, da saída do Mano para a chegada do Filipão, para poder levar essa seleção a 2014? Bom, primeiro eu acho que houve aí para mim, na minha opinião, um erro e um acerto, né? Um erro porque eu acho que no melhor momento do trabalho do Mano, ele pegou realmente o osso, porque ele pegou uma seleção que tinha que se renovar, e quando se renova é muito difícil você atingir os resultados esperados no começo, é muito difícil, isso é difícil demais. Então ele foi fazendo o trabalho que tinha que ser feito, testando, até achar, me parece que 80% já do time que vai jogar o Mundial, agora a próxima Copa de Confederações. Então a gente não entende, e para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu acho que foi no melhor momento que a saída dele, então a gente não entende muito essas coisas. Isso é uma coisa que eu não concordo. Aí o segundo, sim, um acerto, porque nesse momento se precisava de gente experiente, né? Como Parreira e Filipão, já que o trabalho já está bastante encaminhado, né? O que vai se precisar agora, o que eles fizeram perfeito, que é experiência, né? Não vai se precisar do treinador se meter assim tanto no time, porque já está quase praticamente definido, né? Alguma peça ou outra, né? Que aí já é coisa do treinador. E aí o acerto foi muito bom, além do Filipão, Parreira, que eu achava, era uma opinião minha particular, que aí ele deveria ter ido antes, o Parreira. Porque eu acho que a situação seria outra para o Mano. Porque ele é um cara... Eu trabalhei com ele, fui auxiliar dele, né? Ele é um cara muito centrado, um cara muito inteligente, um cara de muita experiência. E então, para o técnico, ele é super importante. Não quer aparecer, não precisa mais do futebol, né? Um cara já bem sucedido, mas ele conhece muito de CBF, conhece muito de futebol mundial, então vai ser fundamental. Então, esse segundo plano deles foi correto, com o Filipão e o Parreira. O primeiro eu já não concordo muito. Muricy, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre reforços, alguns treinadores abertamente participam de algumas negociações, não digo no valor financeiro, mas ligando para alguns jogadores, conversando, enfim, fazendo parte ali do convencimento para que esses atletas atuem nos clubes. Queria saber sua opinião, se essa prática você também tem, e se sim, se você está ajudando a diretoria, enfim, está conversando com alguns jogadores que são do seu gosto para poder reforçar o time. Não, eu acho chato isso, a gente conversar, que às vezes o jogador não vem, depois se vem, a gente fica, parece que é um favor que está se devendo para o outro, eu não gosto de estar me metendo nisso. Eu converso sim, aqui no Santos estou conversando muito assim com amigos que eu tenho no futebol, né, pedindo opiniões e ver como é que está as situações de alguns jogadores, né, e também muito estrito também essa relação, que eu tenho muito pouca gente assim que eu confio, assim, né. Então, mas pergunto, e também, porque me perguntam também, muitas vezes, então é uma troca de informações, mas direto assim com as pessoas do futebol não é a minha linha, porque já vi coisas que depois não dá certo, e aí algum rolo de contrato, aí o cara está no meio e fala que o cara se meteu em alguma coisa que não pode, então não é.
Eu só tenho, nas reuniões, indicado os jogadores que eu acho, e aí também tem gente que traz jogadores, a gente discute, mas de estar conversando diretamente, realmente não é o que eu gosto de fazer. Eu sei que muitos fazem, normalmente também, que não é nada demais também, não é nada ilegal. Muitos fazem, porque às vezes a palavra do treinador é importante, mas não gosto de fazer isso, não. Bom dia, Muricy. Com relação ao jogo de amanhã contra o Palmeiras, deve ser o time que a gente viu aqui ontem no CT, com Alan Santos jogando ao lado do Arouca e o Miralles no ataque. E uma outra pergunta também, no teu último dia de trabalho aqui no CT, em 2012, você não vai escapar da ovada, é isso? A relação ao time não deve mudar muito, só o Alan que vai ter uma oportunidade no meio campo, já que o Henrique foi operado e o Adriano está suspenso. E é um menino que é daí nosso, e a gente ia por outros jogadores da base, mas acontece que estão na final do campeonato e a gente vai dar oportunidade para o Alan, né? Então não deve ter muita mudança, não, né? O Neymar deve voltar e o time é o mesmo, praticamente. Não, em relação à ovada, é uma coisa natural, só que já é combinado com eles que não tem nada de agarrar, de correr, essas porcarias que eles fazem aí, porque senão pode complicar a minha coluna. Então eu sento lá e eu falo, fica à vontade, agora faz o que vocês quiserem aí, eu sei que vocês vão fazer mesmo, então não tem como fugir. Já está lá preparado, só vim aqui antes por causa disso, para não vir tudo sujo aqui, né? Você fica quietinho e fala, enfia o ovo. Mas, ô, Muricy... Gurian, cara. Ainda bem que é o último dia hoje. Mas calma, 2013, aí agora que é prorrogar o negócio da aposentadoria... Muricy, só para entender, você indica posição, mas não indica nome. Essa é uma questão que eu queria que você esclarecesse. Não, indico nomes. Também? Claro que você indico indica, nomes. Mas não participa. Posição, senão eu tenho que trabalhar com o cara que o diretor indica, é duro, né, meu? Não, eu indico nomes dos jogadores. Eu só não participo, assim, de estar telefonando para as pessoas, o empresário do cara, por exemplo. Esse tipo de negócio não gosto, é chato. Eu acho que tem pessoas para fazer isso no clube, né? Então é isso. E a questão que eu queria chegar é que Santos você projeta para 2013. Um elenco forte, jogadores experientes, um time vencedor, evidentemente, um ganhador, mas para chegar a esse ponto, de que maneira? Porque a gente teve nesses 2 últimos anos a experiência de que a gente não pode ter um time só e também um time só por um semestre. A gente tem que ter um time para o ano todo, né? E de fazer um time já para 2, 3 anos, como foram feitos esses últimos 3 anos no Santos, que esse grupo aí ganhou praticamente 6 títulos, né? Mas aí houve a valorização e muitos saíram. Então agora a gente tem que fazer um time para outra vez ficar 3 anos conquistando. Então é o nível de jogador nosso que a gente quer, não por pouco tempo, né? E bons jogadores, com certeza. Mas um plantel. Não se pode, a gente não pode ter... E nós vamos ter problema de novo com seleção, né? Os jogadores vão para a seleção de novo. Então a gente não pode passar o sufoco que nós passamos esse ano. Aí lançar os meninos na fogueira, como nós fizemos, às vezes queimar algum menino, né? Então isso não pode ser feito. Muricy, eu queria saber o que você achou da declaração do Marinho, que dessa vez não te chamou porque não queria desfalcar o Santos, que já está perdendo o Neymar, não queria tirar também você do Santos. Ele é gente boa. Por isso que ele não me descartou, né? Muricy, ontem teve reunião no Conselho e teve muita discussão lá em função da previsão orçamentária do ano que vem, que prevê um saldo negativo, né? A diretoria está passando para você essa nova realidade para 2013? Porque, por um lado, a torcida está sonhando com um grande time, a diretoria até diz que vai correr atrás desse grande time, só que a previsão orçamentária já prevê um saldo negativo, né? Quer dizer, o Santos vai ter dificuldade financeira no ano que vem. Você está por dentro dessa realidade? Como é que o Santos vai contratar sem ter dinheiro? Bom, esse ano agora, né, nós diminuímos demais a folha, porque tivemos que abrir mão de alguns jogadores que ganhavam um bom salário, diminuímos bastante a folha, que já foi pedido para a gente. E a gente sentiu, o time sentiu muito, né, brigou embaixo. Então aí é uma coisa do clube, né? Eu sei da realidade do futebol brasileiro, não posso pedir jogadores que é impossível, né?
Eu sei que, por exemplo, que eu não posso pedir o Kaká, que não vai vir, que aí é loucura. É uma pressão que eu vou pôr de graça. Os jogadores que eu estou pedindo é possível. Então, às vezes você pode fazer com pouco dinheiro um bom plantel. É só você estudar direitinho, saber negociar, né? Então dá para fazer, sim. Não é nenhum tipo de loucura que a gente está cometendo, não. Muricy, não vamos nem usar o termo demora, mas dificuldade para contratar jogadores. Você acha que o Santos vem encontrando essas dificuldades até pelo que conquistou nesses últimos tempos? Ou seja, é muito interessante para quem vai colocar um jogador aqui dentro saber que o interesse partiu do Santos e não de um time de menor expressão. Essa talvez seja a maior dificuldade ou não? Não acho tanto isso. Ao contrário, em alguns negócios que está surgindo para a gente é porque os caras querem pôr o jogador aqui porque é uma grande vitrine. Então a gente vai investir de um lado e vai ganhar do outro também. Então a gente vai trazer jogadores, às vezes, que o investidor vai pôr um bom dinheiro nesse jogador e vai pôr na vitrine, que é o Santos. Então muitos interesses também existem para pôr jogador aqui nesse sentido, né? Praticamente só pelo salário e para pôr jogador na vitrine. Existe esse tipo de negócio também. E o outro lado de trazer da dificuldade é o preço. É o financeiro, não é um outro tipo de pensamento. É só financeiro porque a concorrência é muito grande, porque os jogadores que a gente quer, outros clubes também querem. E outros clubes têm muito dinheiro. Então, a dificuldade está aí. Não tem nenhum tipo de dificuldade. A grande vantagem nossa é a nossa vitrine só, que a gente oferece para os jogadores, porque a gente mostrou vários jogadores que vieram para cá, quase que desconhecidos, e depois de um tempo foram vendidos muito bem. Então, interessa para muitos investidores por jogadores no Santos. O Muricy, após o empate com o Corinthians, você falou do cansaço, que as reuniões se sucedem e que não chega ninguém. Quando você fala em cansaço, significa que a qualquer momento você pode pegar e desistir, pegar e falar assim, olha, não é isso que eu quero, com essas condições eu não permaneço. Pode acontecer isso ou não? Não, se fosse isso, já teria ido embora, porque eu tenho toda hora convite para sair também com bons contratos. Não, esse não é o pensamento. O pensamento é ficar no Santos, não só por esse ano, por mais tempo, né? Esse é o meu pensamento, eu não sair do Santos por muito tempo, porque gosto do clube, gosto do ambiente, estou à vontade, né? Mas é um cansaço fim do ano mesmo, cansado, e a gente tem que resolver as coisas. Nada mais que isso. Muricy, aqui. Neste domingo a gente está terminando aí a 10ª edição do Brasileirão por pontos corridos, né? Nessa era dos pontos corridos você talvez seja um dos treinadores mais vitoriosos aí. Com relação a esse sistema de pontos corridos, 2 turnos que o futebol brasileiro está vivenciando desde 2003, você acha que esse sistema realmente pegou? Ele já está fixo aqui no Brasil? E qual que é o segredo também para os times fazerem boas campanhas aí nesse sistema de campeonato que é longo, dura vários meses? Bom, primeiro que eu acho que é importante ter esse tipo de campeonato, porque se a gente analisar bem todos os campeonatos, os outros são de mata-mata, todos. Então é importante ter um diferente, né? Que é um campeonato super difícil, porque é muito longo, e quando é longo tem que se ter um planejamento bem feito, senão você não chega, né? Não dá para ter no Campeonato Brasileiro sorte. Isso não existe no Campeonato Brasileiro, porque é longo demais. E eu acho que premia o melhor. Porque se a gente olhar com carinho a campanha do Fluminense, imagina se fosse com os que tinham que classificar, e seria muito injusto se ele não fosse campeão, né? Então é por isso que eu gosto desse campeonato, e não tem segredo, é o plantel. Se você olhar os 4 times que estão na frente, quem fez a diferença é o plantel que os caras têm. Quando se troca o time, não se perde tanto. Então, esse é o time que pode ter chance de ser campeão, bem diferente do nosso time esse ano e no ano passado, porque a gente tinha outras prioridades. Muricy, gostaria que, se você pudesse, você fizesse um panorama de como está o andamento das negociações, se tem gente que pode chegar já nos próximos dias, se não está, como está. E outra coisa, com quantos jogadores você gosta de trabalhar no início de temporada? Quando você está projetando de um grupo, qual que é o ideal, o número que você pretende trabalhar no ano que vem? Bom, em relação às contratações, as pessoas estão nos lugares aí, olhando e trabalhando para isso, né? Não estão nem aqui em Santos, estão fora já. E em relação a... Então, por isso que é difícil estar te falando hoje como está, porque toda hora
De manhã uma coisa, à tarde é outra, porque várias negociações é difícil. Em relação à projeção, sempre é interessante você falar em 2 jogadores na posição, né? E deixar as brechas para os que a gente acha da base, né, que vai subir, né? Porque a gente já tem uma ideia, porque já não é subir, né? É voltar, porque eles estavam aqui comigo e nós emprestamos para a base para disputar esses 2 campeonatos que por pouco chegou longe num e no outro está na final, né? E já saiu na frente. Então, é deixar as brechas para esses meninos que vão voltar para cá, que a gente já escolheu nesse ano, né? E, então é isso, 2 cada posição e mais os meninos que com certeza alguns deles vão ter muita chance esse ano de ficar no elenco. Muricy, você pode falar quais são esses meninos? Os de sempre que estavam aqui, Gustavo, Leandrinho, Pedro, Giovanni, o Emerson, né? E alguma mais recomendação do técnico da base que eles vão ter mais um vestibular aí, que é a Copa São Paulo. Aí depois da Copa São Paulo, o que o técnico da base, claro, com a opinião da gente, que a gente está com eles todo dia, a gente treina também esses meninos. Aí se tiver mais alguma surpresa, tudo bem. Senão a maioria é os que estavam aqui já. E para fechar, você falou em relação ao elenco de 2013, você está prevendo uma reformulação muito grande, saída e entrada de jogadores extensa, ou você acha que é algo mais pontual? E a concorrência com os outros clubes está desleal na parte financeira? Está muito gritante a diferença do Santos para os demais? Não, em relação à modificação, é bobagem falar, porque senão aí fica essas coisas de listas, essas coisas eu acho que é desrespeito ao atleta, e são jogadores que pode ser que não fiquem no clube, mas são jogadores profissionais, que a gente passou muito tempo juntos, isso eu respeito muito e não gosto desse tipo de treinador que faça isso, de divulgar listas, e isso aí desvaloriza demais o atleta e não se pode simplesmente fazer assim, porque o jogador tem uma carreira e se você faz isso, você desvaloriza o atleta e o homem, e não é minha linha de trabalho, né? Em relação ao que a concorrência tem alguns clubes que não tem como, né? Tem alguns clubes que é pesado demais, que aí não tem como a gente concorrer, né? Mas a gente tem nosso planejamento, mas dá para fazer realmente um bom time, com certeza dá para fazer. Oi, Muricy, nós vamos fazer uma matéria especial sobre o Pedro Rocha. Eu precisava de um depoimento seu sobre ele, como foi o convívio, e se você ainda tem algum contato com a família dele. Por a vida fazer algumas coisas acontecer. Você está fazendo uma pergunta que na segunda-feira, eu fui fazer uma palestra na federação por curso de treinadores, e um dos alunos era o filho do Pedro Rocha. E nós ficamos conversando, porque o Pedro, na época, quando eu comecei a jogar futebol com 17 anos, foi praticamente um professor para mim, na época. Muito amigo, a gente andava muito junto. Depois de parar de jogar também, a gente andava muito junto. Ele me levava numa churrascaria em São Paulo, que era dos uruguaios. A gente tinha uma convivência muito boa, eu, ele e o Terto, né? Eram os mais próximos, o Arlindo também. A gente tem uma turma de 75, que a gente, de vez em quando, a gente se fala e a gente se gosta muito, porque a gente viveu muito tempo junto. E tive uma conversa com o filho, a gente sabe da situação do Pedro, mas eu tive uma pequena participação há uns anos atrás, junto com o Marco Aurélio Cunha, que é uma pessoa que a gente agradece muito tudo que ele faz para os ex-jogadores, né? E todas as vezes que eu tenho algum pedido de alguns ex-jogadores, a gente socorre essas pessoas. Fizemos o mesmo com o Chicão também, né, que teve um problema seríssimo, né? E o Marco também ajudou na sua internação. Então a gente, mas infelizmente não deu certo o que a gente esperava que desse, porque era uma coisa muito difícil, mas fizemos o que era possível, e é isso. E o Pedro é uma pessoa que foi super importante para o São Paulo, né? E a gente espera que, naquele tempo, quando eu estava no São Paulo ainda, a gente sabia das pessoas que estavam ajudando, porque foi um pedido nosso, do Marco Aurélio. Agora não sei como é que está. A gente espera que as pessoas do São Paulo continuem ajudando ele, porque ele realmente, nesse momento, está precisando.
Há muitos. O que eu mais lembro do Pedro, porque ele gostava, impressionante, porque antigamente não tinha a concentração, não tinha nada para fazer, né? Porque a gente não tinha computador, era uma televisão só na sala e olha lá, uma briga para ver alguma coisa ou outra. Hoje os caras têm computador, tem 10 mil televisão. Então a gente só jogava bilhar e tinha um pimbolim lá, que ele adorava. Não sei por que ele adorava aquele pimbolim, que é um joguinho chato, eu não gosto. Mas só que como eu era o aluno e ele era o professor, eu era obrigado a ficar jogando com ele, entendeu? E ele me chamava de Pibe, Pibe, vem jogar comigo aqui. Eu falei, pô, Pedro, esse negócio chato aí, meu. Mas como ele era professor, eu tinha que atender, né? Então, essa é uma história que eu passei muito com ele, que toda a concentração a gente estava junto jogando pimbolim, eu e ele. Então, mas ele é uma pessoa impressionante de pessoa e eu acho que volto a repetir. Espero que se ele estiver precisando, espero que as pessoas do São Paulo ajude, porque é uma pessoa que precisa. Muricy, ano de 2012, o ano do centenário do Santos, né? O time teve 2 conquistas, chegou a uma semifinal de Libertadores. Queria que você fizesse uma avaliação dessa temporada, com erros e acertos, na sua opinião, o que o Santos chegou e o que deixou para trás aí nesses erros e acertos, uma avaliação da temporada, por favor. Eu acho que não foi tão ruim. O primeiro semestre foi muito bom, ou seja, fomos campeões paulistas e chegamos muito perto do Libertadores, muito perto mesmo, né? E aí depois ganhamos uma Recopa, que também é importante para o clube, né? Mas já o segundo semestre a gente não pode estar reclamando do que nós fizemos, porque a gente, não por nós mesmos abrimos mão de jogadores, mas porque tivemos que abrir mão, porque os jogadores se valorizaram demais. E aí, claro, caiu muito, mudou demais o time, aí sofremos muito também com as convocações, mas não foi assim tão ruim, mas a gente não pode jogar só um semestre, a gente tem que jogar o ano todo e por isso que a gente tem que fazer um plantel melhor. Oi? Quem? Estou vindo aí, termina logo. Estou segurando a porta aqui, termina logo. Encerrou, obrigado. Vai falar. Vai falar. Vai falar, pô. Eu falei, Muricy. Pariu. Vai, Nazia. Essa bacana você salva pra mim. Tem a pré-temporada aí. Baixa aí. Obrigado. Bom, com essa cena linda a gente encerra as coletivas do ano, só até amanhã. Eu tentei segurar a porta aqui, você viu? Eu tentei segurar. Não, tá aí no chão em algum lugar. Vamos lá. Não, porque, pô. Deixa eu limpar um pouquinho você. Tá Legal que deu pra falar. Fala, moçada. Valeu, gente. Bom ano pra vocês aí. Obrigado.